Então, bora continuar lá, né? Seguinte, a próxima questão aí, que já é da primeira prova da NP2, a gente tem uma figura, né, para responder aí algumas questões. Então, nessa figura, tá aí, nosso objetivo vai ser preencher essa tabela de roteamento do roteador A, e a situação é essa daqui. Então, a gente estando aqui no roteador A, ó, vamos ver quais são as redes que ele tem diretamente ligadas a ele, né? Quais são? O 7216, né? Rede 1 está ligada aqui, rede 2 está ligada aqui, o que mais? Só, né? Então, essas redes diretamente ligadas, o código de carga delas é C, né? De diretamente conectadas. Além disso, no gateway a gente coloca que é uma entrega direta, né? Não tem intermediário para fazer a entrega para mim, né? Eu entrego diretamente através da minha interface ligada naquela rede, certo? A métrica é quanto? 0, que é o custo, ó. Não tem custo, né? E a distância administrativa é 0 também. Aí, essas redes 3 e 210 aqui são as redes externas, né, desse roteador. Essa rede 3, ó, essa rede bem aqui, tá? E a rede 210 é essa daqui. Então, se não são redes ligadas diretamente a esse roteador e o protocolo de roteamento que a gente está utilizando é o RIP, o que a gente pode garantir? Que no código de carga aqui vai estar um R, né? De RIP. O que vai ter na distância administrativa? 120, que é a distância administrativa do RIP. Agora vamos ver quem é o gateway. Para chegar nessa rede 3 aqui, nosso gateway pode ser esse daqui, né? Ou pode ser por aqui também, ó. Tanto faz, né? Para mim chegar nessa rede 210, quem deve ser meu gateway? Eu posso vir por aqui, né? Ou posso vir por aqui, tanto faz, né? Não, né? Para mim chegar nessa rede aqui, mais perto, ó, é chegar por aqui, que só tem um salto, que é esse cara aqui. Se eu vier por aqui, eu tenho 1 e 2 saltos, né? Que seria o que eu colocaria aqui na métrica, né? Como eu só tenho um salto por esse caminho aqui, ó, esse cara vai ser meu gateway. Quem é o endereço desse cara aqui? Que é o meu gateway, ó. 1.0.0.2, né, ó. Aqui, tá? 1.0.0.0.2. E para chegar na rede 3, pode ser por aqui ou pode ser por aqui, né? Se for por aqui, por cima, vai ser quem? 1.0.0.2, né? Qual é a métrica? Salto também, né? Para chegar lá. Quando eu tenho dois caminhos, pessoal, para chegar, ó, tanto faz eu ir por aqui como por aqui, na verdade essas duas rotas vão estar na tabela de roteamento, certo?
E o TCP/IP vai balancear essas duas rotas. Vai usar uma hora uma, outra hora outra. Mas aqui basta a gente botar uma. Mas o correto seria ter as duas rotas aqui na tabela de roteamento. Ok, né? A métrica do RIP, né? Que é essa daqui, ó. É a quantidade de saltos, né? Certo? Já aqui no SPF a coisa muda um pouquinho, né? Aqui, ó, ele está pedindo para a gente aqui no roteador B agora, tá? E agora o SPF está pedindo para a gente colocar as rotas para a rede 172.16, o roteador B é esse daqui, né? A 172.16 está lá do outro lado, né? E a rede 2 é essa daqui, ó, né? Que também não está ligada diretamente a esse roteador B, certo? Se essa rota aqui é do OSPF, o que a gente sabe que a gente obrigatoriamente vai ter que botar aqui? Ó, né? O que a gente vai botar na distância administrativa? 110, tá? Para eu enviar essa mensagem para a rede 172.16, estando lá no roteador B, qual é o melhor caminho? É aqui por cima ou é aqui por baixo? Tem que ver, né? Aqui, ó, vamos calcular esses custos aí, certo? Vamos botar esses custos aqui, ó. O custo de 1 mega quanto é no SPF? O custo do SPF a gente calcula assim, ó, é 10 elevado a 5 dividido pela largura de banda em kilobits, né? No caso, seria 100.000 dividido pela largura de banda em kilobits do 1 megabits, que é 1.000, certo? Se eu dividir isso aqui, quanto é que eu tenho? Quanto? Se eu cortar 3 zeros aqui, né? Fica 100, certo? O custo, ó, de 2 mega é quanto? É os mesmos 100.000 dividido por 2.000, vai dar quanto? 50, né? E o custo lá do 4 mega é quanto? É 100.000 dividido por 4.000, que dá 25. Ou seja, quanto maior a velocidade, menor é o custo, né? Quanto é o custo do Fast Ethernet, que é 100 megabits? É 100.000 dividido por 100.000, que é 1, certo? Então vamos lá, ó. Por esse caminho aqui de cima, né, qual seria o meu custo para chegar na rede 172? Ó? Seria o custo aqui de 1 mega, que é quanto? 100, mais o custo aqui, ó, dessa rede local, que é uma rede Fast Ethernet, seria 101, tá? Se eu vier aqui por baixo, 101, vamos lembrar, né? Se eu vier aqui por baixo, ó, esse custo de 2 mega é quanto? 50. 50 mais o de 4, quanto é? 25, tá dando 75. Mais o 1 daqui tá dando 76. O anterior era quanto? 101. Então por aqui tá melhor, né? Quem é o gateway? Vamos chegar na rede estando aqui
e saindo por esse caminho para chegar na rede 172. Quem é o gateway? Quanto? 3.1. O gateway, pessoal, é o próximo salto. Sempre é o próximo salto. Eu não preciso me preocupar com o caminho que tem para frente. Eu só preciso me preocupar com o próximo salto. Para mim chegar lá na rede 172.16 por esse caminho aqui, ó, meu próximo salto é esse cara aqui. Esse cara aqui, para mim, quem é? É o 3001, ó. Certo? E para a rede 2? Né? Para a rede 2 eu posso vir por aqui, né? Ou eu posso vir por cima também, tá? Se eu vier por aqui vai ser quanto? Esse custo de 2 MB, né? Que é 50, mais esse custo aqui, ó, de 4 MB, que é 25. Daria quanto? 7,5, né? Quem é o gateway? Mesmo. Não é isso? Hã? Porque o outro, né? O outro tinha mais essa rede aqui, ó. Que era a rede local, né? Certo? Que é um, né? Esse aqui só vem, né, até aqui, né? Aquele lá vem aqui, aqui, tem que chegar até essa daqui, certo? Entendeu? Entendeu? Hã? Se for festa Ethernet, né? Não vai ser um. A festa Ethernet, né, na verdade, já é um. Hoje em dia só que a gente tem a rede gigabit, né? Aí a gigabit é que vai ser um mesmo. E isso é um problema aí pro SPF, porque eu fico vendo as redes festa Ethernet com a mesma métrica das redes Giga Ethernet, que são mais rápidas 10 vezes do que as redes festa Ethernet, certo? Aí tem uns parâmetros que a gente pode alterar aí para fazer com que a rede Giga Ethernet tenha um custo melhor, né, do que a rede festa Ethernet. Falta hora, né? Porque o SPF é antigo, né? Quando os caras inventaram, né? Tava pensando que festa Ethernet era a melhor coisa do mundo. Já foi, né? Vamos lá. Então, já respondeu aqui. Essa questão aqui já é a questão do NAT, certo? Na questão do NAT, ó, ele pede para a gente preencher os pacotes aí com base, né, na situação que a gente tem mostrada na figura. Vou tirar isso aqui para a gente ganhar espaço. O que é o NAT, pessoal? O NAT tem que ter na rede, ó, um equipamento, que vai ser esse cara aqui, né? Que ele vai ter um endereço IP válido, que ele vai compartilhar para todo mundo aqui, ó, da rede interna. Como a gente está tendo esse benefício aí, né? Alguém aqui da faculdade está compartilhando um endereço aí para todo mundo aqui usar, para não ter que comprar um endereço público para cada usuário de internet, né? Para evitar, né, o consumo do IPv4, que era escasso, né, o pessoal inventou esse negócio. Pega um só endereço aqui e compartilha para todo mundo aqui da rede interna, né, que só precisa ter endereço de que tipo? Privado, né? Esse endereço que pode ser usado na internet é o endereço que a gente chama de público, né? Então eu vou pegar esse endereço público, vai ser esse aqui, ó, 1001, e vou compartilhar para esse povo aqui, certo? Quando o pacote chegar de volta, eu tenho que fazer o processo inverso, né?
eu tenho que saber, né, que aquele endereço que era público vai ter que se transformar agora de volta no endereço privado, que é para me conseguir entregar de volta aqui para o cara, certo? Então, por exemplo, esse pacote 1 aqui, ó, que saiu do computador aqui, que pode ser, por exemplo, nosso computador, né? Como é que ele sai? Se eu quiser acessar a internet, ó, que tem esse endereço IP aqui, por exemplo, como é que a gente gera um pacote saindo aqui do nosso computador? Seria um negócio assim, ó. Qual é o endereço desse cara aí, do PC0? É um 72, né? Seria, ó, um 72, né? 16. Qual é o erro dessa questão aí? Tem dois caras com ponto 1 aqui, não pode, né? Ó, esse cara aqui tá ponto 1, né? E esse cara aqui também tá ponto 1. Vamos chamar esse cara aqui de 3, certo? Para esse negócio não ficar errado, né? PC0, né? Chama esse cara de 3 aí, tá? Mas aqui na figura tá 1, certo? Mas vamos achar que isso aqui é um 3. Aí na porta de origem, e o IP de destino vai ser qual? 210.2.2. Quanto? 2, né? Ó, o servidor aqui, ó, ponto 2, né? Qual é a porta de destino, hein, desse servidor? Isso aqui é um acesso web. Porta 80, certo? Agora, na porta de origem, o que eu vou botar aqui? Essa porta de origem vai identificar o processo cliente, né? O browser aí, por exemplo. Ela pode ser a partir de 1024, certo? Se eu não estiver usando nada, né? Posso usar 1024. Se eu já estiver usando a 1024, vai ser 1025. Se eu já estiver usando a 1025, vai ser a 1026, e assim por diante, certo? Ele vai alocando dinamicamente. Eu vou botar aqui uma porta 1027, por exemplo. O pacote 2, ó, você vê que esse pacote aqui, ó, ele não passou ainda pelo processo de NAT, né? Ele é um processo gerado aqui na minha máquina, né? Que alguém vai pegar esse cara, alguém que sabe fazer o processo de NAT, vai pegar esse cara aqui e vai tirar esse endereço aqui, ó, que é privado, que não consegue ser roteado na internet, e vai ser mudado isso aqui para um endereço público, certo? Essa é a mágica do NAT, né? No lugar do endereço privado, né? Quando eu for mandar esse negócio para a internet, eu uso aquele endereço público compartilhado para todo mundo da rede interna, certo? E qual é esse endereço compartilhado? É o nosso caso aí vai ser 1001, tá? Esse endereço aqui, ó. Ele vai fazer um overload, que eles chamam, NAT overload, ó, nessa interface aqui. Então, o IP de origem desse segundo pacote, ó, quando ele passa pelo roteador aqui que está fazendo o NAT, ó, ele entra sem NAT, certo? Quando ele sai, ó, ele já sai nateado, né, por causa da internet, certo? Então, aqui, ó, esse cara aqui é que está fazendo o processo de NAT. Qual é o processo de NAT? É pegar o endereço de origem e mudar para o endereço válido, certo? A porta de origem vai ser o quê? Pode ser 1027? Pode? Pode? Pode. Pode ser 1026? Pode. Pode ser 1025? Pode. O que vai controlar isso daqui? Esse cara aqui, ó, ele vai ter uma lista de portas, né, que ele vai alocando à medida que os processos vão passando por ele, ó. Mas essa numeração não é a numeração aqui do cliente, né? A numeração do cliente é controlada por ele e quem depende dessa numeração é essa porta de origem aqui, certo? Esse cara aqui, né, ele tem outro controle dele, certo? Mas ele tem o controle, ó, dessa mudança aqui, se estiver sendo feita, tá? Se ele pegou a porta de origem desse processo e mudou para 1026, ele tem o controle dessa mudança, assim como ele tem o controle dessa mudança aqui. Por quê? Porque se eu mudar isso aqui, ó, e mudar isso daqui, quando esse negócio voltar, né,
e eu tiver que retornar lá para o cara que originou a mensagem, eu tenho que retornar como? Com esses dados aqui, né? Isso. Então, na NAT Table, né, aquela tabela NAT, certo? Eu guardo essa referência aqui. Para quando eu voltar, né, eu fazer esse processo inverso. Socket. Isso. Então, ó, o IP de destino vai ser qual? Não muda, tá? Nem a porta de destino, né? O que vai mudar é o negócio aqui, ó. Quando chegar lá na rede lá do Japão, ó, aí o roteador lá do ponto final vai mandar a mensagem para o servidor, né? O que ele vai fazer? Vai mudar alguma coisa aqui? Não. Tá? Ele já recebeu com os endereços vários de internet, ele não precisa mudar nada aqui, ó. Vai entregar lá para o servidor desse jeitinho aqui. Aí o servidor vai retornar essa mensagem, vai mandar para esse cara, que vai mandar para esse, né? Quando chegar aqui nesse cara, ó, como é que esse pacote vai chegar? Ele não está pedindo, né? Como é que chegou aqui? Ele está pedindo só como é que vai sair, certo? Mas vamos botar aqui só para a gente mostrar, né? Como é que seria esse pacote se ele tivesse, se a gente tivesse mostrando esse pacote aí. Como é que seria esse cara? Esse pacote, ó, chegando aqui no roteador, ó, vindo daqui e chegando aqui. Como é que seria ele? Seria IP de origem, qual? 210.2.2.2 na porta 80, né? Destino 1001, que foi de onde ele recebeu, né? Na porta 1026, certo? Então esse pacote chegou aqui no roteador, ó, vindo lá já da resposta do servidor, chegou aqui assim, certo? Só que o P4 não é esse pacote que ele quer. O que ele quer é o quê? É esse pacote enviando para a origem, certo? O que esse cara vai fazer com esse pacote quando chegar lá? Ele vai ver o seguinte, ó. Esse pacote, ele chegou para o 1001, né? 1026. Foi esse cara aqui, ó. Quando esse cara, né, saiu daqui, né, eu fiz uma transformação, né? A porta origem, na verdade, era 1027, né? E o IP de origem era esse 172.16.03, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, né? Nesse IP de destino, que é esse daqui, eu vou botar o IP da origem, né? Que eu tenho que mandar para esse cara de volta, ó. Então, qual é o IP de origem? É o 172.16.03, né? Aqui, certo? Qual é a porta de destino? Qual? 1027, certo? 1027. Que foi a outra transformação que eu fiz, ó. Chegou para mim 1026, né? Mas tem que voltar 1027, que é o que tem de processo alocado aqui no processo cliente, ó. E aqui, né? São os dados do servidor que nunca mudam, né? Certo? Então essa aí é a questão do NAT. Ainda sobre NAT, ó. Com o NAT não foi possível reduzir a necessidade de uso de endereços públicos, certo isso? Certo? É errado, né? O NAT não foi exatamente para isso, né? Para a gente reduzir a necessidade de uso do endereço público, né? A gente está usando os privados agora para acessar a internet, né? O NAT compartilha, ó, endereços privados da internet para uso de endereços públicos das intranets, certo? Está errado também, né? Tem duas erradas aqui. O NAT compartilha endereços privados da internet para uso de endereços públicos. Está errado também, né? Tem mais de uma errada aqui, né? Com o NAT, ó, foi possível adiar a implantação do IPv6. Essa aqui está certa, né? Enrolar, e agora é que o pessoal vai estar migrando mesmo com gosto, né? Tudo por causa desse NAT aí. O NAT não é solução definitiva para a escassez de endereços por IPv4. Não é. Foi uma gambiarra que deu muito certo, mas não é. Quando se usa o NAT, é possível ter alteração do número da porta do processo cliente entre a saída do segmento na origem e o seu destino final, certo?
Certo, foi isso que a gente fez, né? A gente usou a porta 1027 e substituiu a porta 1026, porque essas portas dos processos clientes dependem da disponibilidade que eu tenho lá no cara que está fazendo o NAT. Então tem duas erradas aí, né? Sobre os endereços de PV6, ó. Os endereços, para dizer o que é endereço unicast. Unicast é a transmissão de 1 para 1. Multicast é a transmissão de 1 para um grupo, certo? De uso de máquinas. Ncast é de 1 para algumas máquinas, para a mais próxima, né? Para a mais próxima de alguns hosts possíveis. Eu tenho uma lista, né, de hosts e quem vai receber é o mais próximo dessa lista aí. A ideia é garantir alta disponibilidade, por exemplo, em serviço de DNS. Então, por exemplo, 3 equipamentos de DNS, o que tiver mais próximo é o que vai receber. Se aquele cara cair, vai chegar para o segundo. Se cair, vai para o outro. E broadcast é de 1 para todos daquela rede, certo? Aí ele pergunta, quem é que suporta o IPv4? O IPv4 tem unicast? Tem. Tem multicast? Tem. Tem Ncast? Não. Tem broadcast? Tem. No IPv6 tem unicast? Tem. Tem unicast no IPv6, pessoal? Tem. Tem. Tem multicast? Tem, mais forte ainda do que no IPv4. Tem Ncast? Tem. Tem broadcast? Não. Aqui, ó, ele pergunta o seguinte, eu tenho uma faixa 2000/3 que identifica todos os endereços IPv6 do tipo global unicast. O que significa esses endereços global unicast? No IPv6 são os endereços públicos lá do IPv4, certo? São os endereços que a gente vai realmente usar na internet, porque nem todos os endereços é para a gente utilizar na internet, a gente pode ter endereço para a gente usar só localmente também, entendeu? Então, os endereços que vão estar disponíveis para internet são esses endereços identificados por esse 2000/3, né? Que significa o seguinte, os 3 primeiros bits, ó, desse tipo de endereço aí não pode mudar, vai ser sempre aqueles 3 primeiros bits, certo? Não pode mudar. Então, nesse tipo de endereço, a gente pode ter 2 elevado a x redes /48 distintos. Ele quer saber qual é o valor de x. Significa o seguinte, ó. Se ele tiver aqui 48 bits, né? Rede /48 significa o quê? Que eu tenho 48 bits para a porção de rede, certo? Então, se eu tiver esse conjunto aqui, ó, de bits, tem que começar com 2000, né? Então, essa primeira sequência aqui, ó, tem que ser um 2. Esse cara aqui é o 2 em binário? É, né? Então, o que significa esse /3 aqui, ó? Que esses 3 primeiros bits sempre vão ter que ser isso daqui, certo? Não pode mudar isso aí de jeito nenhum. É como aquele primeiro bit 0 do classe A. Primeiro bit 0, todo classe A tem que ter o bit 0. Todo classe B tinha que ter um 0. Todo classe C tinha que ter um 0. Então, /3 significa isso aqui, ó. Essa sequência aqui significa que eu não posso mudar isso aqui. Quantos bits eu estou tendo aqui? 8, isso aqui, 8, 16, 16, 24, né? Tem 48 bits já aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um, né? Aqui eu tenho 48 bits, ó. /3 significa o quê? Que isso aqui não pode mudar. O que não pode mudar? Esse 001. O resto aqui pode ter qualquer coisa, certo? Aí ele quer saber, ó, quantas redes /48 diferentes eu posso ter aqui. Se eu tenho 48 bits, pessoal, a combinação
de variações que eu posso ter é quanto? 2 elevado a 48, certo? Só que se esses 3 primeiros bits aqui, ó, nunca variam, não é 2 a 48, na verdade, que eu estou variando, né? São quantos? São só 45, né? Porque esses 3 primeiros aí não vão variar nunca, ó. Então, esse que ele quer saber, 2 elevado a x aqui, esse x é quanto? 45, certo? Outra coisa que ele pede, ó, para me comprimir esse negócio aí. O que eu posso comprimir? Por exemplo, 0 à esquerda. Nesse caso aqui, ó, tem um zerinho aqui, né? Eu vou comprimir tirando esses zeros aí. Aqui, ó, tem um zero aqui e tal, né? Zeros à esquerda, vou deixar só um zero. Aqui eu posso fazer assim, ó, 1.200 para transformar em 12. Tirar esses dois zeros aqui? Não, porque esses aí é zero à direita, né? Outra coisa que eu posso fazer, se eu tiver, ó, uma sequência de zeros, eu posso simplesmente representar essa sequência de zeros por 2 pontos, ó, certo? Então essa sequência aqui de zeros, ó, eu vou representar por 2 pontos, e essa última sequência de zeros eu represento só com um 3, ó, tirando os zeros à esquerda, né? Questão 8, ó. Assim como no IPv4, é possível atribuir apenas o endereço por interface quando utiliza-se o IPv6. Tá certo isso aqui? Não, no IPv6 a gente pode atribuir vários endereços por interface, tá? A gente pode atribuir um endereço privado, um endereço público, a gente pode atribuir mais de um endereço por interface. Para enviar um pacote a todos os dispositivos da rede, é possível utilizar o endereço IPv6 de broadcast, certo ou errado? Não tem broadcast, né? Está erradíssimo aqui. O endereço IPv6 é representado por 8 grupos de 16 bits, separados por 2 pontos, escritos com dígitos hexadecimais, tá certo? Certíssimo, né? Um bloco /64 pode ser entregue ao usuário quando houver certeza que apenas uma rede atende suas necessidades. O celular é um exemplo. Tá certo isso aqui. Então, quantas opções corretas eu tenho? 2, né? A primeira está errada, a segunda está errada. E as últimas 2 estão corretas. 2 questões corretas, né? A letra D. E para finalizar, o tal de endereço do LI64. Tem um slide da nota de aula que diz como é que faz isso. Como é que a gente gera o LI64? Eu tenho um endereço MAC, certo? Aí o que eu faço? Eu pego os 3 bytes à direita, ó, do endereço MAC desse cara, coloco aqui do lado direito, pego esses 3 primeiros bytes aqui, ó, do lado esquerdo, boto para cá, coloco entre eles o FFFE, certo? Que é esse negócio aqui, ó. E além disso, né, no primeiro byte, no 7º bit, eu troco. Se tiver 0 eu boto 1, se tiver 1 eu boto 0, certo? Então esse cara aqui é um 48, ó. 48 é isso daqui, né? Isso daqui é o 8, ó. Certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 0 e transformar em 1. Isso aqui vai virar quanto? Vai virar um A, certo? Então esse cara aqui, em vez de 48, vai virar A. Então basicamente é isso. A gente pega um MAC, bota 3 bytes para o lado direito, 3 bytes para o lado esquerdo, bota 2 bytes entre eles, que é o FFFE, e ainda muda esse 7º bit aqui. Então na questão lá da prova, ele pede para a gente identificar isso daí, ó. Dado o endereço... Então é o seguinte, ó. A porção de host, né, que a gente chama de identificação de interface no IPv6, ela tem quantos bits? 64, tá? Então aqui, ó, são quantos bits aqui?
Aqui é o inverso, né? Quantos bits eu tenho em cada cor dessa aqui, ó? Quantos bytes eu tenho aqui? Quanto? Tenho 2 bytes, né? 2 bytes são quantos bits? 16. 2 bytes são 16 bits, né? Então tem 16 bits, mais 16 bits, mais 16 bits, mais 16 bits. 16, né? 16 bits vezes 4 dá quanto? Quanto? 64 bits, né? O endereço IPv6 é assim, ó. Ele tem 64 bits de um lado aqui, né? Para a rede, certo? E os outros 64 bits são para identificação de interface, que era o antigo host, certo? Identificação de interface, ó. Então, esse cara aqui, esses 64 bits, né? São esses 64 bits que a gente vai ter do cálculo aqui, ó. Então, se a gente for pegar, foi o que o cara fez, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Essa primeira parte aqui que está à esquerda, né? Tem quantos bytes aqui? 3 bytes, certo? Essa primeira parte aqui, ó, é a parte que é qual? É essa parte aqui, ó, né? Os 3 primeiros bytes do endereço MAC, certo? Então, essa primeira parte aqui, ó, a gente pega daqui, certo? Entre esses caras aqui, ó, foi que ele botou? Ele botou um FF. Botou isso aqui, não foi? Lembra? Botou esse FFFE. E do lado direito, o que ficou? Os outros bytes do MAC, certo? Então, a outra parte do MAC, o que é? É 70, né? 7089 8D, certo? Só que tem uma coisa. Nesse cara aqui, ó, o sétimo bit ele trocou, não foi? Então, tem só que ver o que ele fez aí, ó. Esse 02 é assim, ó. 0, 0. E o 2 é assim, ó. Não é isso? Se ele trocou, ó, o original é como? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tudo 0, certo? Porque vai trocar o sétimo bit, né? Então, no lugar desse 02 aqui, o que vai aparecer? 00, é 0, 4C, 7, porque do lado direito ele não trocou nada, ele só troca no lado esquerdo, né? Então esse cara aqui é o endereço MAC, ó. Isso é uma das perguntas que ele está fazendo, ó. Qual é o endereço MAC desse equipamento? É esse endereço aqui. Ele está fazendo outra pergunta, ó. Qual é a porção de rede? A porção de rede são 64 bits da esquerda, né? Que são o quê? Isso aqui, ó. Se ele deixasse eu marcar só, pronto, tá aqui. Essa é a porção de rede, ó, né? Que é a porção da esquerda. Então, esse endereço da porção de rede, ó, é esse daqui. Certo? Quantos bits tem essa porção de rede aqui? 64. E por que a gente só vê bem pouquinho aqui? Porque está abreviado, né? Se a gente fosse representar de direito, sem abreviação, como é que ficaria? Né? Quantos bytes está dando aqui? Cada bicho desse aqui são... Esse último aqui seria 1, né? Certo? Como é que eu abrevio isso aqui? 2001. Junto todos os zeros, ó. E esse último aqui eu boto 0 à esquerda, né? Fica assim, né? Certo?
E pronto, pessoal. Tentem resolver as outras provas que eu mandei. Eu resolvi essas hoje aqui, porque são as que estão mais quentinhas aí na cabeça da gente. A outra a gente já está mais longe, que a gente fez há mais tempo. Então essas outras duas que eu mandei, né? Vocês têm tempo aí no final de semana para tentar resolver. Se tiver dúvida pode mandar e na segunda a gente resolve. A prova é na sexta, né? Oi? Parece que não deu certo não aqui. Eu tentei gravar, mas não sei se é porque ficou grande.